Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, meus queridos? Olha aqui mais um vídeo sobre finalização em ortodontia, a série que está rolando aí e está sendo muito legal. Antes de eu começar esse vídeo, eu queria que você compartilhasse, me seguisse, apertasse o sininho e colocasse para todos os seus amigos sobre a nossa série de finalização em ortodontia. Não é fácil finalizar os casos, não é fácil a gente chegar e ter sucesso nos nossos tratamentos. 30% dos nossos pacientes normalmente se perdem, né? Ou não vão, faltam a consulta, ou não pagam, ou não colaboram, enfim. Terminar casos é muito difícil. Também é muito complicado a gente falar sobre todos os aspectos. Eu vou tentar levantar aqui para vocês todos os níveis que a intercuspidação pode sofrer durante o processo. É fato que a intercuspidação ela é um processo que leva à maloclusão ou que a maloclusão leva à falta de intercuspidação. Então você pode ter falta de intercuspidação no início do tratamento, que é considerado realmente uma maloclusão, ou você pode ter a falta de intercuspidação no meio para o final e muitas vezes criada por nós ortodontistas. Olha só, você começa um caso, acha que vai dar certo, você começa um caso louco para terminar e na hora que você vê, você colocou muitas coisas dentro dele que dificulta aí a finalização. Nós mesmos, nós ortodontistas, muitas vezes atrapalhamos o nosso próprio processo. E falar sobre intercuspidação em ortodontia é levantar todos os pontos, todos os pontos. O que é intercuspidação? O que é a falta da intercuspidação? Eu poderia didaticamente enumerá-las, olha só, intercuspidação em ortodontia, neste ponto e quesito, observar a importância de alcançar uma oclusão perfeita durante o tratamento. Então o paciente veio sem intercuspidação ideal e eu estou buscando essa intercuspidação. O papel da intercuspidação na estabilidade e função do sistema estomatognático, que significa que durante o meu tratamento, na parte final, se eu quiser uma estabilidade melhor, eu tenho que gerar essa intercuspidação. Aliás, a primeira contenção que eu tenho é a intercuspidação. Então, muito antes de nós nos perguntarmos, olha, qual é a intercuspidação que eu devo usar? Ou melhor dizendo, qual é o aparelho de contenção que eu devo trabalhar? Qual é o aparelho que você indica? Qual é o protocolo? Gente, o primeiro protocolo existencial para uma oclusão e na manutenção do resultado ortodôntico é a própria intercuspidação. E por último, há uma relação direta com os resultados estéticos e com a saúde bucal a longo prazo. Então, a estabilidade do caso, a oclusão mutuamente protegida está relacionada diretamente a uma intercuspidação. Existem algumas regras. Toda vez que você começa um caso que está intercuspidado, fatalmente no final ele vai estar intercuspidado. Se não estiver, é porque o seu aparelho está fazendo mal, ou seja, a sua colagem e assim por diante. Então, vamos ver a intercuspidação em ortodontia. Olha que bela intercuspidação e olha só. Intercuspidação em ortodontia refere-se à relação de contato e ajuste dos dentes superiores com os dentes inferiores quando a boca está fechada numa posição funcional de oclusão. Tá aqui? Na oclusão ou na máxima intercuspidação. Há uma distribuição equilibrada das forças de mastigação, evitando o desgaste desigual dos dentes e possíveis problemas na articulação temporomandibular. Eu preciso ter uma intercuspidação para que tenha uma melhor divisão ou distribuição das forças. E olha só, é essencial para a função mastigatória eficiente, para a estabilidade da oclusão, se eu pensar que eu vim de um tratamento ortodôntico. Então, gente, a estabilidade, o resultado, uma distribuição de forças, tudo está relacionado a esta questão final dos nossos tratamentos, que é de fácil manter uma intercuspidação. E a falta da intercuspidação? O que levaria? Olha só, mastigação ineficiente, dificultando a quebra adequada dos alimentos. Desgastes dentários, uma vez que você não tem os dentes encaixados, eles trabalham de maneira equivocada. Dor e desconforto, dificuldades na fala, estética do sorriso, desalinhamento dos dentes da mordida. Haja visto que antes de um tratamento ortodôntico, quando o cliente chega para nós, se ele não tem uma perfeita intercuspidação de relação de classe 1, já é por si só considerado uma falta de intercuspidação ou uma maloclusão. A maloclusão está relacionada também diretamente à falta de intercuspidação adequada, onde os dentes ali, dividem as forças e se posicionam melhor.
Muito bem, Glauber, estou entendendo tudo, mas a questão é, durante o tratamento, como é que a intercuspidação interfere no resultado final e principalmente no time, no tempo que eu estou utilizando o meu aparelho? Então, eu vou levar ao que levaria a falta de intercuspidação. Aqui sim, gente, aqui sim um grande pormenor, onde eu tenho que imaginar, olha só. Primeiro, levaria a falta de intercuspidação a fatores genéticos, crescimento facial, hábitos de sucção na infância, perda precoce, anomalias, hábitos inadequados, mas eu gostaria de, nesse vídeo, como eu não tenho tempo de falar tudo, eu gostaria de focar aqui, ó, durante o tratamento ortodôntico, inacabado, ou mesmo em fase de transição da fase intermédia para a fase final, eu tenho que ter uma intercuspidação e muitas vezes eu tenho erros aqui que levam à falta de intercuspidação. E por último, olha só, erros de posicionamento de breques e coordenação de arcos. Então aqui eu vou me atentar a esses dois últimos pontos. Durante todo o processo de alinhamento e nivelamento, os meus pacientes precisam estar intercuspidados na fase final. E o que levaria então à falta da intercuspidação quando eu quero? Então as possíveis causas disso é onde eu vejo realmente, nossa, eu tenho que agora fazer o acabamento. O ideal, eu tenho que agora buscar um acabamento para chegar a esse resultado. Está relacionado principalmente, quando eu venho de uma ortodontia, ele está relacionado, olha só, erros de colagem. Erros de colagem no sentido vertical. Você cola uma peça num bracket mais alto ou mais baixo em relação ao vizinho, então você tem ali intrusão e extrusão. Então esse é um erro óbvio, né? Uma intrusão, uma extrusão. O que mais, Glauber? Bom, gente, quando você cola uma peça mais alta ou uma mais baixa, você acaba tendo um erro de torque. Então, não é colar mais baixo que intrui. Quando intrui, ele também vestibulariza. Então, quando a gente começa o tratamento, tá tudo bonitinho ali. Se você faz uma colagem um pouquinho mais baixa, incisal, ele intrui o dente e vestibulariza. Já perdeu a intercuspidação. Então, erros de colagem no sentido vertical levam fatalmente à falta de intercuspidação no final do tratamento. O que mais? Colagem incisal em dentes posteriores. Olha só, então não é só um dente ou outro. Eu posso fazer todo mundo usando um sistema de colagem baixo. Centro de coroa clínica, na minha opinião, ainda é baixo. Todas as técnicas ortodônticas, bracket convencionais, autoligados, enfim, possui o arco pré-determinado que quando você coloca na boca do cliente você tem uma leve expansão, justamente porque as técnicas são expansivas e isso levaria então a uma vestibularização e ausência da intercuspidação. Coordenação de arcos e arcos assimétricos são dois pontos um pouquinho mais detalhados, mas somando aqui em colagem incisal dos dentes, eu queria acrescentar para vocês que muitas das tabelas que nós utilizamos não são muito legais, pelo menos na minha experiência, viu, gente? Eu já usei tabela MBT, não acho legal, já usei tabela Centro de Coroa Clínica de Ruth, também não acho muito legal, porque de fato eu estou falando de alturas diferentes, quando uma colagem deveria ser um pouquinho mais personalizada, né? Que é o que a gente tenta fazer na nossa colagem passiva posterior. Ela é mais clínica do que milimétrica, vamos dizer assim. Isso levaria a realmente controle. Então eu vou mostrar para vocês aqui na primeira foto uma colagem incisal que eu fiz usando um aparelho da técnica autoligada. Olha só, eu tenho esse caso no início do tratamento, faço uma colagem de sistema de tabela, sabe aquelas tabelas? Quando o central for 5, o lateral é 4,5, o canino é 5 ou 5,5. Aí vai pro pré que é 4, 3 é o pré-molar e o molar 2,5. Então assim por diante. Quando eu tenho essa técnica, aqui eu acabo tendo erros. E já nos primeiros meses, olha só, depois de 5, 6 meses, eu acabo tendo uma vestibularização grande, que leva a uma vestibularização maior dos dentes na região posterior, e isso levaria à perda da intercuspidação. Isso acontece por tabela. Aliás, não só por tabela, acontece também porque o arco é um arco mais aberto e ele vestibulariza. Então eu tenho dois pontos. Primeiro, uma colagem central ou mais incisal, que vestibulariza, e o próprio arco, que se trata de uma técnica expansionista. Então eu acho essencialmente necessário nos autoligados, principalmente, colar um pouquinho mais alto do que o centro de coroa, numa linha passiva a todos os dentes, para que ninguém cause intrusão e extrusão de maneira local, erro vertical, né? Ou colagem posterior mais incisal, que levaria a uma expansão determinada. E aí, claro, para eu finalizar esses casos, eu teria que reposicionar brackets, eu teria que intercuspidar com arcos e elásticos, e assim por diante. Então essa é um fator. Então eu tenho um erro de posicionamento local, e se eu pegar o erro de posicionamento local aqui, eu vou ver que tem uma crista marginal aqui, né? E além da crista marginal, eu vou trazer para vocês aqui, ó. Olha como eu tenho uma crista aqui e a outra aqui em cima. Isso aqui é erro vertical. E o restante também se trata de alguns erros verticais associado ao erro de colagem mais baixa, a uma linha de colagem que leva a uma expansão. Então isso daí dificulta. O que eu tenho que fazer, Glauber, para solucionar? Reposicionar as peças para poder fazer uma intercuspidação não só de elástico, que é a pior que tem, mas uma
uma reposição de ponto de contato, onde eu tenho que trazer, olha, esse dentinho tem que subir um pouquinho, esse tem que descer um pouquinho para intercuspidar. Então aí está a dificuldade. Colagem angulada no canino também sobe, né? Você angula um pouquinho mais o molar, ele fica mais olhando para cima. Quando você coloca, introduz o arco no slot, ele levanta. Isso também levaria a erros de colagem e posicionamento. Erros verticais, aqui eu teria mais uma circulação. Olha só, olha como eu tenho aqui uma crista na região do primeiro molar inferior direito, olha outra crista aqui embaixo, outra aqui embaixo, outra aqui embaixo, e eu teria que colar essas peças mais embaixo para fazer uma intercuspidação. Então é muito sensível, gente. A falta de intercuspidação, ela pode ser por colagem, por sistemas de colagem, quando é global, por colagem quando é individual, por assimetria de arcos e assim por diante. Vamos invadir então um pouquinho aqui mais erro vertical, olha aqui. Mais erro vertical superior e inferior, tá? Para poder buscar esse resultado. E aqui uma coordenação interarcos ou simétrica. Essa coordenação interarcos, no final do tratamento, eu coloco sempre um arco sobre o outro, em torno de 1 milímetro, ele passa bem justo e levo para a boca. Isso tem que ser um arco TMA ou aço, para ele realmente, o superior encostar no inferior. E assim por diante. Então eu tenho aqui, né, dentro dessa coordenação, que seria mais um ponto a ser discutido, dentro dessa coordenação, eu vou ter sucesso e insucesso baseado no arco simétrico. Isso acontece bastante, um lado está mais expandido do que o outro. Por exemplo, você começou a trabalhar bastante elástico precoce do lado direito, com um apiamento leve, aqui um apiamento maior, então eu tenho mais expansão desse lado, o elástico trava desse lado, então aqui atresia um pouquinho, aqui expande mais. E aí quando você faz a mordida em cera, você vê que o lado direito, olha a distância da linha média até canino, olha a distância da linha média até canino. Estou tendo um arco assimétrico. Então olha só, existe a coordenação, um arco sobre o outro, 2 milímetros, 1,5 milímetro, o arco superior sobre o inferior. E existe o arco simétrico, causado por mecânica precoce, por apinhamentos assimétricos, né? E até desenvolvimento esquelético assimétrico. E aí eu tenho que olhar. O que eu faço, gente? Eu faço o plano aqui, ó, um diagrama. Para fazer o diagrama, eu pego uma cera mais plástica, coloco nas pontas de cúspide e aperto a aleta. Na aleta eu risco, eu tenho forma de diagrama. Traço a linha média, uma linha perpendicular distal do segundo molar, e aí eu venho reto e vejo a distância. Olha como o lado direito está mais aberto e o lado esquerdo está mais em parábola. O lado esquerdo está mais redondinho e o lado direito está mais aberto. Então ele está mais ou menos assim, né? Eu devia ter uma parábola e está assim, mais fechadinho. Então esse lado aqui mais fechadinho, aqui mais aberto, o que eu faço? Diagrama. Esse de novo tem que ser um aço ou titânio molibdeno, um arco 19x25. Na boca o lado direito vai para o esquerdo, o esquerdo vai para o direito. E isso levaria então à correção do problema. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui mostra então de fato a coordenação simétrica. E aí o lado direito foi para o esquerdo foi para o direito. E aí a linha pontilhada é a nova disposição do arco. O que acontece na prática? A média é que equilibra. A média deixaria o arco mais simétrico. Isso é feito por de 2 a 4 meses com arcos mais pesados. Ou um titânio molibdeno 19x25, que eu gosto bastante, ou um aço 19x25, que são arcos que conseguem mudar a forma do arco. Então aqui eu entendi. Quando eu faço uma mordida, observe que aqui eu tenho uma certa simetria, tá tudo bem. Então qualquer falta de intercuspidação aqui é colagem ou o arco superior está mais expandido. E aí eu faço, quando acontece isso, uma coordenação de arco. Coordenação é quando de novo coloco um arco sobre o outro. Então eu coloco uma coordenação. Se o arco superior está mais aberto e o inferior está mais fechado, eu pego o superior e coloco no inferior, o inferior no superior. Então eles aproximam. Então essa coordenação simétrica e a coordenação entre arcos são coisas diferentes. Coordenação simétrica, simetria do formato, que eu tenho basicamente que observar e inverter nos arcos. E coordenação entre os arcos, um pelo outro, um milímetrozinho ali, juntinho, o arco superior e inferior juntinho. E quando eu tenho um erro, o superior está mais expandido, que é comum, tá, gente? O inferior menos, eu inverto. Eu coloco o superior no arco inferior e o inferior no arco superior. Aí eu aproximo, expando um pouquinho o inferior e fecho um pouquinho o superior. E aí eu começo a ter coordenação dos arcos. Aqui eu tenho, por exemplo, o estímulo de expansão. Eu abro mais o TMA para abrir um pouco mais. Isso acontece bastante, né? E aqui colocando no diagrama, como vocês podem ver, o arco inferior, o arco superior estaria aqui, né? E levaria então ao manejo. Olha lá o arco assimétrico, né? Olha como ele mostra-se diferente, lado direito, lado esquerdo, e a gente busca esse tratamento. Na boca fica exatamente assim, ó.
Tá vendo? O lado direito é para o esquerdo é para o direito. Vai ficar meio torto ali, mas não importa, gente. O que importa é o resultado final, que é a média entre um arco atrésico direito, um arco expandido esquerdo. Na boca, você leva um arco fechado na direita, aberto na esquerda. Tá? É isso que a gente acaba fazendo. Vou repetir porque eu não sei se eu falei certo. Se eu tenho o arco originalmente aberto na direita, na esquerda, na minha esquerda está aberto e aqui está fechado, eu faço o diagrama aqui, só que na prática eu levo o fio aberto do lado direito e fechado na esquerda. Eu inverto ele e coloco no slot. Isso levaria à assimetria na forma das arcadas. Então essa intercuspidação, que muitas vezes é por falta de brackets, ela também pode ser por formatos errados, por expansão errada. Além de muitas vezes eu poder trabalhar de uma maneira tranquila quando eu tenho os pontos de contato coerentes e eu estou diante de um paciente mais dórico que eu quero intercuspidar antes de tirar o aparelho, como esse caso, é um caso muito simples. Eu quero intercuspidar. Olha outra situação, aqui é uma sobremordida, então eu tiro os brackets e faço o final da intercuspidação muscular. Eu tiro o bracket, com 60 dias está lá, intercuspidação muscular feita. Então olha só quantas ações eu posso fazer como se fosse um checklist. Colagem individual, colagem de grupo, assimetria de arco, coordenação de arco, intercuspidação muscular, elástico para intercuspidar endólicos faciais, reposicionamento. Olha como eu tenho essa peça muito baixa, eu tenho que subir um pouquinho essa peça, tenho que acabar de fechar o espaço. Então aqui eu não posso confundir quando é mecânica, quando é acabamento. Eu tenho que acabar de fechar o espaço, coloco o amarrilho em todo mundo e troco as pecinhas que estão erradas. Aí é um reposicionamento mais vertical. E sempre que eu vou para o acabamento, eu mantenho um amarrilho. Olha que engrenamento perfeito. Então, gente, quando se fala intercuspidação, são vários pontos. Eu tentei resumir aqui no nosso vídeo para você poder abrir os olhos, enxergar, ver onde é que está errado e dessa maneira você conseguiria finalizar bem seus casos. É isso. Não sei se você curtiu, se você gostou. Eu fico feliz, clica no like, compartilha. Se você tiver dúvida, escreve aqui embaixo qual é ou o que falta para você enxergar todos os pontos da sua finalização no tocante à intercuspidação muscular. Qual fez sentido, qual não fez sentido para você? Compartilha, comenta aí, a gente pode bater um papo. Eu mesmo respondo todas as perguntas. Muito bem, então a gente se vê no próximo vídeo da série Finalização em Ortodontia. Isso aqui foi sobre intercuspidação. Até lá!